Olha só, gente, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí lançou uma cartilha para a transição de gestões em prefeituras. Sobre este assunto, quem traz mais informações para a gente é a repórter Lalesca Setúbal. Oi, Lalesca, boa tarde para você. A transição aqui no Estado do Piauí é assegurada por lei, não é isso? É isso mesmo, Olívio. Boa tarde a você, boa tarde a quem está em casa nos assistindo aqui no 23.1. Olha, o Tribunal de Contas do Estado, ele criou essa cartilha para auxiliar tanto nesse período das eleições quanto nesse período de transição. Porque, primeiro, tem o candidato que já está no mandato, ainda está no mandato, perdão, aí tem a cartilha para auxiliar esse candidato. Como é que ele pode entregar, por exemplo, uma prefeitura e também auxiliar ao candidato que está entrando, a pessoa que foi eleita. E essa cartilha também auxilia todo esse processo eleitoral aí que ainda está se movimentando. Ao meu lado está o Leonardo Santana, ele é auditor de controle externo aqui do TCE do Piauí. Boa tarde. Eu queria saber como é que funciona essa cartilha de fato. O senhor poderia explicar para a gente um pouquinho melhor? Primeiramente, essa cartilha está disponível no site do tribunal, certo? Todos os gestores, o atual gestor e os novos gestores que estão entrando, eles podem ter acesso de forma fácil. Essa cartilha ela foi feita para facilitar, de forma bem didática e lúdica, informações relevantes sobre a transição governamental e o final do mandato desses gestores. Ela traz informações como prazos, deveres, direitos e alguns procedimentos, como documentos que essa equipe de transição governamental deve solicitar para o antigo gestor. Porque nós sabemos que muitas vezes, muitas prefeituras têm grupos políticos diferentes que estão assumindo. Então, esses grupos políticos, eles têm que deixar de lado essas divergências políticas partidárias. Nós estamos num momento democrático, faz parte da democracia essa transição governamental. Então, o município é um só. E os serviços públicos, os interesses coletivos têm que continuar. Então, a continuidade do serviço público tem que ser mantido em primeiro lugar. É o principal objetivo da transição governamental. Manter essa continuidade dos serviços públicos, como saúde, educação, transporte escolar, muito necessário nos municípios, medicamentos e por aí vai. Eu acredito que tenha muitos direitos e deveres aí a serem cumpridos, tanto pela pessoa que estava no mandato, quanto para a pessoa que está entrando agora em um novo mandato. Quais são os principais? A lei eleitoral traz várias vedações para quem está em final de mandato, né? E eu poderia relacionar inúmeras, mas tem todas nas cartilhas de forma fácil. Eu acho que no momento não convém eu estar relacionando, né? Mas realizar obras ele não pode, e tem uma série de vedações. E para quem está entrando, o principal objetivo dele é obter informações, entendeu? Então ele tem várias sugestões para ele de coisas que eles devem fazer ali no início nesse período de transição, porque tem que entender que o período de transição vai do dia em que sai o resultado das eleições até o dia 31 de março, que é o período em que o gestor anterior ele tem o prazo de prestar contas perante o TCE. Então esse período de transição ele pega um pouco do final do mandato do gestor anterior e o início do novo gestor. E se não cumprir com essas regras, quais as consequências? O cumprimento dessas regras, ela viola diretamente a democracia, né? Então, ele tem implicações tanto na esfera penal, civil, política e administrativa. O TCE atua no âmbito administrativo. E dentro do TCE, quem violar pode ser a equipe de qualquer um dos lados descumprir qualquer uma dessas regras, pode ser entrado com denúncias e representações aqui perante o TCE, e essas denúncias elas podem implicar negativamente nas suas prestações de contas anuais das suas gestões. Muito obrigada, Leonardo, por todas as informações. Tem um ótimo trabalho aí com essa cartilha. Obrigado, a gente que agradece. Olha, Lívio, essa cartilha está disponível para todos os interessados no site do TCE Piauí. É só o interessado acessar o site que ele tem direito à cartilha, tá certo? Okay. Esse é um movimento legal de toda a Constituição e também desse período eleitoral. Todos os candidatos que estão saindo ou entrando no mandato, é bom ver essa cartilha para se informar, para não infringir nenhuma regra. Eu volto com você no estúdio.
Obrigado, Lalesca. Boa tarde para você. Lembrando que já foi reforçado pela Lalesca Setúbal durante o ao vivo a participação dela aqui no estado do Piauí. Este processo de transição é garantido por lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Então, é importante, não, é extremamente necessário que você de casa que nos acompanha, que conhece algum, no caso, prefeito eleito, ou se você é prefeito que nos acompanha agora pelo canal 23.1, conheça à risca quais são os seus deveres e suas obrigações e os seus direitos em um processo de transição. Se você está deixando ou se você está recebendo o cargo, porque aqui no estado do Piauí, não cumprir a transição é questão legal, está em nossa Constituição estadual e deve ser respeitado.